Olá a todos, eu, Graziele Andressa Catafessa, vou estar apresentando o trabalho de extensão intitulado como Prestação de Diagnóstico de Doenças de Plantas encaminhadas pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Casas Agropecuárias e Produtores Rurais da região do Alto Vale do Itajaí durante os anos de 2020 e 2021. O meu orientador foi o professor Leandro Luiz Marcuso. Bom, diversas são os agentes causadores de doenças em plantas, como fungos, bactérias, vírus e nematóides. As injúrias causadas por estes micro-organismos causam danos e prejuízos, principalmente econômicos, né, pois afetam diretamente a produtividade das culturas. E, através da diagnose das plantas, ou seja, através do estudo dos sintomas e dos sinais que estão presentes nas plantas infectadas, pode-se ter certeza, né, do agente causador dessas injúrias e como proceder o controle. E também a gente deve ficar atento ao triângulo da doença, onde a gente tem o hospedeiro, o ambiente e o patógeno. Então, quando esses três pontos estão em condições favoráveis, vai ocorrer doença. Então, a gente tem que estar atento a isso. Materiais e métodos, então. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Fitopatologia no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, onde eram recebidas as amostras. Então, as amostras, elas vinham pelas casas agropecuárias, pelos próprios produtores, alunos, e quando essas amostras elas não chegavam até a gente, era feito então a diagnose de doenças lá na horta do IF mesmo. E o que era feito ou partes das plantas que a gente recebia seriam folhas, ramos, caules, frutos e raízes. Então, a diagnose ela era feita através de microscópio, com aproximação de 40 vezes. Era utilizado também uma literatura, e quando não era possível fazer a diagnose através da literatura e do microscópio, era feito o isolamento desse patógeno para, então, observar as estruturas reprodutivas do mesmo. E todos esses materiais, então, depois eram arquivados em imagens. Bom, como resultado da discussão, então, aqui eu vou apresentar as principais doenças encontradas lá na horta do Instituto. A primeira delas, então, seria a podridão negra das crucíferas, causada por uma bactéria, denominada Xanthomonas campestris, Patovar campestris. Então, como a gente pode observar na imagem, ocorrem então, lesões amareladas em formato de V, onde esse vértice ele é voltado para o centro da folha. E quando ocorre, então, uma evolução da doença, essas folhas elas ficam todas amareladas e podendo apresentar necrose. É uma doença que, quando não controlada, pode-se perder toda a produção. Mancha de alternária em couve-flor, o agente alternária brassicai, também um fungo. Então, ocorrem manchas circulares pequenas, caracterizadas, então, pela presença de anéis concêntricos. Então, a alternária tem essa característica, os anéis concêntricos, e em volta desses anéis, então, tem um halo amarelado, como a gente pode observar na imagem. Cercosporiose em beterraba, o agente causador é a Cercospora betícola, uma bactéria. É uma doença também muito severa na cultura da beterraba e facilmente encontrada. Os sintomas mais característicos da doença são as manchas foliares necróticas e coalescentes, né? E depois, então, acaba ocorrendo um colapso dessas folhas e elas caem no chão, mas elas não se destacam da coroa da planta. A queima bacteriana do alho, causada pela bactéria Pseudomonas marginalis patovar marginalis, é uma das principais doenças dessa cultura e nos últimos anos vem ganhando mais força. Os sintomas, então, eles podem ocorrer durante todo o desenvolvimento dessa cultura. Primeiramente, então, as folhas, elas apresentam uma descoloração da clorofila e, posteriormente, então, ocorre a formação de estrias amareladas, né, ao longo dessas folhas. E quando aumenta a intensidade da doença, acaba ocorrendo também um encharcamento nessas folhas de cor amarronzada
e posteriormente o amolecimento da nervura central, onde então ocorre a perda das folhas. A ferrugem no alho, o agente causador é a Puccinia porre. Inicialmente, então, há uma formação de pequenas pústulas elípticas, de coloração esbranquiçada, recobertas pela cutícula do limbo da folha. Com a evolução da doença, então, há o rompimento dessa cutícula e ocorre, então, a exposição dessa massa pulverulenta de coloração amarelada, né, contendo ureósculos do fungo, como a gente pode observar na imagem, né, um sintoma bem característico de ferrugem essas pústulas. Mancha púrpura em alho, causada pela Alternaria porre. Então, ocorrem, então, pequenas pontuações nas folhas de 2 a 3 milímetros, com uma aparência aquosa, de formato irregular, e com o desenvolvimento, no centro é esbranquiçado, daí torna-se maior e adquire uma coloração púrpura essas manchas. E quando tem alta umidade, então, a superfície das lesões tem os anéis concêntricos, né, que é um sintoma característico de Alternaria, então, onde vai ocorrer essa frutificação do fungo. Queima das folhas da cenoura, então, causada pela Alternaria dulce, então, ocorre principalmente nas folhas mais velhas, né, e caracteriza-se por lesões foliares de formato irregular. Inicialmente, então, as folhas elas apresentam uns tons de marrom esverdeado e um aspecto mais encharcado, né, e com o tempo vai se tornando um marrom escuro essas manchas, ou até pretas, e elas podem ser secundadas por halos cloróticos e se localizam principalmente nas margens e extremidades dos folíolos. Bom, e como considerações finais, eu trago que a correta diagnose das doenças de planta é de suma importância, uma vez que mostra realmente a causa do problema e possibilita um correto controle das doenças. Um agradecimento especial ao Instituto Federal Catarinense, Campos Rio do Sul, por todo o apoio durante a execução desse trabalho.